Bem sei que só tu és o Senhor, o perfeito Criador, e que tudo está em tuas mãos. Porém, sou tão frágil, pecador, não mereço tanto amor que a mim vens ofertar. E levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os a fogo. Amém. Amados, a palavra de Deus aqui nos fala sobre a vida de um homem chamado Acã. Acã era um dos soldados do povo de Israel, e quando o povo de Israel tomou a cidade de Jericó, a Bíblia diz que Acã pegou uma barra de ouro e uma capa babilônica que encontrara na cidade de Jericó e escondeu na sua tenda. Diz-nos a Bíblia que depois de vencer Jericó, que foi uma grande conquista, uma guerra muito difícil de ser vencida, o povo de Israel atacou uma pequena cidade, a cidade de Ai. E quando atacou aquela pequena cidade, a cidade de Ai conseguiu resistir o exército israelense, matou alguns de seus soldados e os pôs em fuga. E aquilo causou um assombro. Como que pode nós vencermos uma grande cidade, uma grande batalha, e diante de um inimigo tão pequeno, tão michuruca, nós sermos batidos? Então Josué foi à presença de Deus, e Deus mostrou a Josué que havia maldição, que havia anátema no meio do povo. Então foi descoberto que a maldição estava sobre a casa de Acã. E Acã então entregou, mostrou a barra de ouro, mostrou a capa babilônica. E a Bíblia Sagrada diz que então Acã pagou com a sua vida a vida perdida de muitos soldados que perderam as suas vidas por sua causa. Havia a lei de Moisés que dizia olho por olho, dente por dente, mais ou menos assim. Então, se alguém matasse outro, deveria pagar com a sua vida. E por isso Acã, que por causa do seu pecado, do seu erro, da sua maldição, porque atraiu a maldição sobre o povo de Israel e fez com que muitos morressem. Então este homem que causou a morte de muitos, ele agora então, pela lei, deveria ser morto. Josué capítulo 22 e versículo 20, a palavra de Deus nos adverte, dizendo o seguinte: não cometeu Acã, filho de Zerá, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. A Bíblia aqui chama a atenção expressamente, não é uma interpretação do pastor Humberto, não é um uso de analogia, não, a Bíblia chama expressamente a atenção para isso, que ele morreu, mas não morreu sozinho. A maldição que estava sobre a sua vida atingiu todos que estavam ao seu redor, atingiu a sua tenda, atingiu até os seus bois, até as suas ovelhas, e a todos que estavam com ele, inclusive os seus filhos e filhas. Em Números capítulo 16, versículo 32, os convido a lerem comigo. Números 16, 32, diz assim a palavra. Podemos ler o verso 31 também. E aconteceu que, acabado ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Amém. A palavra de Deus aqui fala de outra sedição, a sedição de Coré, em que eles se levantaram contra Moisés.
Assim como Acã se levantou contra a ordem dada por Deus por intermédio de Josué, estes homens se rebelaram contra a ordem de Deus dada por intermédio de Moisés e provocaram um levante, um motim no meio da igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel, contra a autoridade de Moisés e aquilo que Deus havia dito. E diz a Bíblia Sagrada que este homem chamado Coré morreu, e não somente ele morreu, mas todos os que estavam com ele morreram. Aleluia, glória a Deus. É uma coisa, irmãos, tremenda isso. Deus, de novo, mostra na sua palavra que a maldição que uma pessoa atrai sobre si, quando se rebela contra Deus, quando atinge a autoridade delegada por Deus, esta maldição não atinge somente a pessoa, mas aqueles que estão com ele. A Bíblia fala isso lá no Antigo Testamento, e a Bíblia diz que tudo que Deus fala no Antigo Testamento é para nós hoje, é para sinal para nós, é para a nossa advertência, mostrando o caráter moral de Deus. Deus abomina a rebelião contra as suas ordens, contra as suas leis, contra os seus desígnios e contra aqueles que estão imbuídos e estão incumbidos de transmitir os seus propósitos para o seu povo. Vamos ler ainda a Bíblia Sagrada em 1 Samuel, capítulo 31 e versículo 6. 1 Samuel, capítulo 31 e versículo 6. Diz assim: acharam Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia. O que diz aí? Com ele. A palavra de Deus fala-nos aqui, meus irmãos, a respeito de Saul e Davi. Saul era a autoridade constituída por Deus e pelos homens. Depois ele perdeu a oportunidade que Deus havia lhe dado e Deus o rejeitou. E Deus então levantou um outro homem chamado Davi, e Davi tinha a autoridade de Deus, mas ainda não tinha a autoridade dos homens. E quando Saul descobriu que Davi tinha esta chamada de Deus, Saul começou uma perseguição intensa contra Davi. E diz a Bíblia Sagrada que havia junto com Saul um homem extraordinário. A Bíblia Sagrada chega a dizer que eles se amavam. E diz a Bíblia Sagrada que chegou o momento em que a perseguição de Saul contra Davi era tão intensa que Davi resolve ir embora, se afastar. E quando Davi se afasta, Jonatas continua ao lado de Saul. Jonas prosseguiu ali junto com Saul. Os dois eram homens de Deus. Os dois eram puros, os dois tinham as melhores das intenções, os dois tinham comunhão, os dois tinham intimidade, os dois eram amigos. Mas um ficou com Saul e outro foi para o deserto. Um ficou com aquele a quem Deus havia rejeitado e o outro saiu para o deserto. Um quis continuar morando em palácios e o outro foi morar em cavernas e em barracas. Um continuou se deleitando com os manjares, com os banquetes, e outro foi comer caça e comer, quem sabe, cardos, comer algum ratão do deserto e foi embora. E diz a Bíblia que Davi continuou na sua vida de peregrino, uma vida praticamente de foragido da polícia, porque Saul com seu exército corria atrás de Davi buscando matá-lo. E chegou o momento em que Saul se defronta com os filisteus. E a batalha começa, e Saul começa a perder a batalha. E quando Saul vê que vai perder a batalha, o seu orgulho não lhe deixa cair nas mãos dos inimigos, mas ele se mata, se suicida, se joga em cima da sua espada. E o livro de Samuel, de 1 Samuel, termina desta maneira triste, muito triste, dizendo: Saul morreu e Jonatas também morreu, e todos os homens que estavam com ele morreram. Ele não morreu sozinho como Acã, ele não morreu sozinho como Coré, mas ele arrastou para a morte todos os que estavam com ele. Inclusive Jonatas, um homem de Deus, um homem chamado por Deus, mas que preferiu ficar ao lado do seu pai do que correr deserto ao lado daquele a quem Deus havia chamado. Um homem novo, possivelmente regulava de idade com Davi, mas morreu no desastre em que Saul morreu. Palavra de Deus
nos ensina, meus irmãos, que nós não somente devemos preservar a nossa vida com Deus, mas devemos preservar a ideia de que não basta nós estarmos com Deus, nós temos que estar com quem está com Deus. No livro de Salmo, no primeiro cântico, primeiro salmo, diz a Bíblia no versículo 1 a seguir: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que ao devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo que ele faz prosperará, aleluia, porque ele não está na roda dos escarnecedores. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Jonatas era um homem fiel, mas estava junto com Saul. Foi para uma guerra que já estava perdida. Foi para uma guerra que já estava selada e morreu. Quantos, quem sabe, bem intencionados estavam junto com Coré, com Acã, mas morreram. Em Provérbios capítulo 21 e versículo 20, a Bíblia diz: não estejas entre os beberrões de vinho e nem entre os comilões de carne. A palavra de Deus nos está advertindo que não devemos estar envolvidos com pessoas cujo coração está aqui nesta terra. Beberrões de vinho, comilões de carne. Não, nós temos que estar envolvidos com pessoas que têm um coração em Deus, coração dos céus. Se nós quisermos preservar a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, temos que ver onde estamos metidos, em qual círculo que nós convivemos, qual círculo que nós formamos, com quem estamos vivendo, com quem estamos andando. Há um provérbio popular que é verdadeiro e muito conhecido que diz: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 18. Vamos chegar agora no Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 18. Vamos acompanhar a leitura. Diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aleluia! Há impurezas da carne e há impurezas do espírito. As impurezas da carne são aquelas impurezas usufruídas, gozadas pelo nosso corpo. E existem as impurezas do espírito, impurezas imateriais, incorpóreas. Vamos dar alguns exemplos de impurezas do espírito. A murmuração, a fofoca, a maledicência, que é falar mal dos outros. São impurezas que não se toca, que não se vê. Elas estão no mundo espiritual. E diz a palavra que nós temos então que sair do meio destas pessoas que praticam a impureza. Sair do meio deles. Alguém diz assim: ah, mas eu dou conta de mim. Olha, meu irmão, nunca tente desobedecer o que diz a palavra. Deus está dizendo: sair do meio deles. Não toques em coisa impura, nem impura da carne, nem coisas impuras do espírito. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão dispostos a obedecer à palavra de Deus? Aleluia, oh glória a Deus, Deus está aqui, o Senhor está aqui. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 até o 13, diz assim a palavra de Deus: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Interessante que aqui estamos na primeira carta e dá a impressão que ele escreveu essa carta depois que escreveu a segunda, não é? Mas possivelmente ele já tem escrito uma outra carta que não está na Bíblia. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. E aí ele continua dizendo: refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Ou seja,
A Bíblia está dizendo aqui que quando nós temos que sair do meio dos impuros, não está falando dos impuros que são ímpios, porque afinal nós vivemos no meio dos ímpios. Você está lá numa empresa, num hospital, numa fábrica, numa escola, rodeado de ímpios. Ali tem idólatras, tem até roubadores, tem gente avarenta, gente tudo que é tipo. Então diz assim, quando Deus dizendo, quando eu vos falo que não vos associeis com impuros, não estou falando com este povo que não conhece Deus. E aí explica por quê. Diz assim, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas ele continua dizendo, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão. Amém? Glória a Deus. Com aquele que se dizendo irmão. A Bíblia está trazendo uma verdade que Deus está mostrando desde o Antigo Testamento. Acã era um irmão, entre aspas. Coré era um irmão. Saul não somente era um irmão, mas era um líder, era um rei do povo de Israel. E agora Deus está dizendo, não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, dizendo-se crente, pastor, líder, religioso, seja o que for em primeiro lugar impuro. Aleluia! A palavra impureza, do grego porneia, significa tudo aquilo que é sexualmente impuro. Pessoa de palavras chulas, pessoa de anedotas imundas, pessoa sensual, pessoa que está sempre trazendo à tona questões sexuais ilícitas, pessoa que tem este sentimento no seu coração. Então diz a Bíblia Sagrada, não vos associeis com esse tipo de pessoas. Ah, mas lá no meu serviço tem um rapaz lá que está sempre dizendo palavrão. Bom, a Bíblia está dizendo que se ele é ímpio. Agora, se ele se diz irmão, não se associa com ele. Por que isso, meus irmãos? Porque se a pessoa não é crente, vamos supor que o pastor Josué não fosse crente, eu então estou olhando para ele não como irmão meu, eu não abro meu coração para ele, não há comunhão entre eu e ele, não se abre um canal espiritual entre nós dois que possa me contaminar. Mas se ele é irmão, aí eu acabo abraçando ele, até oro com ele, e se abre um canal espiritual e emocional que eu começo a me influenciar com ele. Daqui a pouco vamos ver isso. Obrigado. Continua a palavra de Deus dizendo, alguém que se dizendo irmão for impuro, for avarento. O que é avarento? A pessoa que ama o dinheiro. Ele vai estar sempre pronto para te dar um golpe, vai estar sempre pronto para pegar emprestado, não vai te pagar. Ele vai estar pronto para daqui a pouco você pedir que você seja o seu fiador. Aí você fica com vergonha, você fia para ele e depois ele te rala, não é? Até some do mapa e você fica, mas ele é irmão. Vamos, a Bíblia disse, não te associa com ele. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ou idólatra, mas irmão idólatra, tem irmão idólatra. Quantos crentes que dizem assim, não aqui de nossa igreja, eu creio que aqui não tem nenhum, não é? E diz assim, o meu ídolo é o Ronaldinho Gaúcho. Eu adoro o Internacional ou o Grêmio. Acho que não tem nenhum torcedor do Inter e do Grêmio aqui, né? Idólatra, ama as coisas deste mundo, idolatra as coisas deste mundo. A palavra de Deus está dizendo, não te associa com ele. Não te associa com ele. Aleluia, diga para o seu irmão de novo, não fica na tenda do Acã. Diz para ele, não fica na tenda do Acã. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Agora, meus irmãos, eu fico imaginando a situação terrível de uma pessoa que é membro de uma igreja onde todos são assim. E às vezes ele está lá só uma andorinha ali no meio daquela coisa toda ali. E batendo no peito, dizendo, não, mas não tem problema, eu vou ficar aqui, a salvação individual. Só que Deus está dizendo, sai do meio deles. Ele diz, não, eu quero ficar. Deus diz, não te associa com ele. Ele diz, não, eu quero me associar. Aleluia. Continua a palavra dizendo, ou maldizente. Tem pessoas, meus irmãos, que o prazer deles é falar mal dos outros. A alegria deles é falar mal desse, daquele, do fulano, do beltrano. Sim, quer matar com a língua. E aí se você se associa com uma pessoa dessa assim, mas ele é irmão. A Bíblia está dizendo que é justamente com esse que diz que é irmão que não pode se associar. Mas ele também foi lavado pelo sangue de Jesus, Jesus comprou ele com sangue, pois é justamente esse que diz que foi lavado pelo sangue de Jesus, é esse o perigoso, é esse que diz que é irmão, a palavra de Deus está dizendo. É o pastor Humberto e a palavra que está dizendo, palavra de Deus, aleluia. Aquele que também que é beberrão, que bebe bebida alcoólica, o que é roubador, com esse nem ainda comais.
Não é nem para comer, não é nem para ir com ele na pizzaria. Se ele te convida para ir na churrascaria com ele, não, eu vou te pagar. Churrascaria mais fina de Porto Alegre, diz assim, muito obrigado, meu irmão. Eu vou ficar com meu arroz e feijão lá em casa. Continua a Bíblia dizendo, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Agora veja, aqui a Bíblia fala sobre a questão da disciplina na igreja e até da exclusão na igreja. Diz assim, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então Deus ordena que haja disciplina e haja exclusão na igreja. Destas pessoas que se dizendo irmãos, são maldizentes, são idólatras, são roubadores, são fofoqueiros, impuros. Aleluia. Glória a Deus. Por que isto será, pastor Humberto? Por que razão isto? A palavra de Deus é muito enfática ainda. Vamos ler 2 João, versículos 9 a 11. Quem pode ficar em pé e ler bem alto? Alguém que tem a voz bem de trombeta aí. 2 João 9 a 11. Segunda epístola de João, versículos 9 a 11. Eu mesmo vou ler. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, isso aqui é impureza do Espírito, a heresia. O que diz? Não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ouviram? Ouviram o que diz a Bíblia? A Bíblia está dizendo o seguinte, mesmo que você não concorde com as obras de uma pessoa, desses tais que se dizem irmãos, você diz assim, eu não concordo com o que esse homem fala, eu não concordo com o que essa irmã faz, mas você acolhe essa pessoa, você apoia essa pessoa, Deus está dizendo que você torna-se cúmplice das suas o quê? Mais obras. Mas eu não concordo. Tudo bem, não concorda com as obras que ele faz, mas você concorda com ele. Você está na tenda com ele. Mas eu não concordava com o que o Acã fazia, mas você estava na tenda com ele. O Jonatas não concordava com o que Saul fazia. Tanto não concordava, que avisou Davi para Davi fugir de Saul. E por que Jonatas morreu? Porque estava na tenda com ele. Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Viu na sua Bíblia aí? Romanos 1,32. Ainda que você não aprova o que a pessoa faz, mas se você aprova quem faz, você é cúmplice. Diante de Deus você é cúmplice. Ouviram? Ouviram? E o que diz a Bíblia? São passíveis de? Quem é que é passível de morte? Os que fazem e os que aprovam o que eles fazem? Não, aprovam os que, não é aprovam o que eles fazem. Pode até reprovar o que eles fazem. Mas se você aprova aquela pessoa, você está cúmplice junto com ela. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Não fique na tenda com a cama, irmão. Te lembra do título dessa mensagem? Não fique na tenda com a cama. 1 Coríntios 15, 33, que está escrito? Olha só. Como é que diz de novo, irmão Serginho? Não vos enganeis. Não vai se enganar, meu irmão, achando que pode andar, que não tem problema, que isso é bobagem, isso é radicalismo do pastor Humberto, isso é radicalismo do irmão Paulo, o apóstolo Paulo era meio radicalzão, meio... Deus está dizendo, não vos enganeis. Não te engana, irmão. Não te engana, não pensa que você é forte. Não pensa que você é mais sábio do que Deus.
Não pense que o que a Bíblia diz é para os outros, e para você, você é diferente, que você é mais convicto, que você é mais experiente, que você sabe. Olha, não te engana, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Pode dizer para o seu irmão, não fica na tenda com Acã? Não fica na tenda com Acã, meu irmão. Não fica na tenda com Acã. Não fica na tenda do Acã. Não fica na congregação do Acã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou ler somente mais 2 passagens. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17. Estou hoje mais lendo passagens bíblicas do que mesmo pregando. 2 Timóteo 2, 17 diz assim. Podemos ler o 16 também. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Ouviu? Não fica conversando conversa fiada, irmão. Nossa tendência é falar coisas inúteis e profanas. A nossa tendência, irmãos, é inclusive exaltar o diabo. É exaltar o diabo. Vocês querem ver uma coisa? Ontem uma irmã levaram a bolsa dela aqui perto. Todo mundo que chegava na igreja, primeira coisa que as pessoas falavam assim, você sabia que levaram a bolsa uma fulana? Primeira coisa que falava era isso aí. Essa é a tendência humana. Acontece uma coisa ruim com uma pessoa, a pessoa fica sabendo e ele já fica louco de vontade de contar o primeiro. Para dizer assim, sabe o que aconteceu com a fulana? É ou não é verdade? É verdade. Em vez de a gente divulgar as coisas que Deus faz, a gente fica divulgando o que o inimigo faz, né? Aí o diabo já começa a dizer assim, viu, a fulana foi assaltada, pode ser também. E daqui a pouco a pessoa diz assim, eu nem vou mais sair à noite para a rua, vou ficar em casa, assistir culto só da União Feminina quarta-feira à tarde. Pronto. E o diabo usou a tua boca, irmão, para colocar medo no outro. Que coisa séria isso. Então diz a Bíblia, evita falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. E diz assim, além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Em outra versão diz como a gangrena. Então se você fica do lado de pessoas assim, irmão, você começa a ser corroído pelas palavras dele, teu coração, tua alma, começa a amortecer, começa a morrer, começa a se corromper. Para encerrar, vamos ler a palavra de Deus em Tito. Tito, capítulo 3, versículo 10. Podemos ler o 9 também. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade alguma e são fúteis. Evita o homem faccioso ou herege, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma já está condenada. Aquele que herege, irmão, aquele que insiste no seu erro, aquele que defendeu o seu pecado, não adianta querer discutir com ele. Porque ele não quer discutir contigo para aprender, ele quer discutir só para debater. Ele não está afim de mudar de vida. Ele não quer. Ele já sabe todos os teus argumentos. E vem só para incomodar. Então Deus está dizendo, ao homem herege, fala uma vez, fala 2 vezes, depois viu que ele não quer, evita-o, pois esta pessoa já está condenada. Bem sei que só tu és o Senhor, o perfeito Criador, e que tudo está em tuas mãos. Porém, sou tão frágil, pecador, não mereço tanto amor que a mim